Graças a Deus estamos aqui com mais um programa Escola Bíblica, começando hoje o terceiro trimestre de 2023. Hoje é a primeira lição de número 1. O tema desse trimestre é a Igreja de Cristo e o império do mal. A Igreja de Cristo e o império do mal. E prosseguindo aqui, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, esse é o assunto desse trimestre, né? Então, mas aqui é a lição de número 1, primeira lição, 2 de julho de 2023, o assunto dessa lição de hoje, a primeira lição, a igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então aqui você vê, não negociar, né? Porque aqui com certeza entra um versículo aí que eu sempre falo, que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 15, que nada é puro pros puros. Né? Nada é puro, tudo é puro pros puros e nada é puro pros os infiéis e contaminados. Então depois que ele fala exatamente dessa diferença do justo pro ímpio, aquele que até se diz ser crente. É exatamente nesse assunto que ele fala lá, mandando, ali falando para Tito, fazer a separação de presbítero, de bispo, né, diácono, na igreja, para tirar do meio dos crentes homens corretos, né? Aí ele vai falando daqueles que se diz ser crente e não são. Então, essa negociação que tem que ter, né? Não negociar aquilo que é santo, né? Então vamos passar aqui para a Isneide, que ela vai aqui fazer toda a apresentação, né, do nosso comentarista. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para junto compartilharmos a palavra de Deus e aprendermos, né, mais um tema importante. Durante 3 meses estaremos estudando um tema muito importante comentado pelo pastor Douglas Batista. E serão 13 lições que estaremos estudando ao longo desses 3 meses. O tema da primeira lição será a Igreja diante do Espírito da Babilônia, como já foi citado, é a lição que estaremos estudando hoje. A lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição de número 3, o perigo do ensino progressista. A lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. A lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. A lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Lição de número 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição de número 11, cultivando a convicção cristã. A lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Serão esses 13 temas que estaremos estudando durante os próximos 3 meses. Pois é, quero deixar bem claro aqui, nós vamos estudar esse tema aí, né, nesse trimestre e outros também, né?
não vai parar por aqui, né? Eu quero deixar bem claro para você que nós vamos pregar a Bíblia aqui. Aquele que não acredita na Bíblia, não acredita nas palavras do Senhor, que desconsidere isso aí. Agora, aquele que acredita, porque a palavra de Deus é para quem crê. Se você não crê, ela não serve de nada para você. Nem cheira e nem fede. É isso aí. Não tem poder para desfazer nada na tua vida e nem dá um pouco para fazer. Então entenda isso aqui. Se eu acredito, ela tem poder de mudar minha vida, minha maneira de pensar, maneira de entender as coisas. Porque a palavra de Deus é para mudança espiritual. Salvação espiritual, não é salvação de carne. Não é para sustentação de homem na terra. Não é claro que isso tudo tem uma moral, uma maneira de você se conduzir, né, nessa terra também e garantir a vida eterna. Claro, quando você acredita. Agora, os outros, quem não acredita na Bíblia, vive do mesmo jeito na terra. Tá entendendo, irmão? Então a terra é para homem, filho de homem mesmo. Eu sempre digo isso. A terra foi feita para os homens, não foi para filhos de Deus. Não, é criatura de Deus viver na terra e filho de homem. Agora, se você quer ser um filho de Deus, aí você acredite nas palavras de Deus. E não adianta você perseguir, você se revoltar contra uma pessoa dessa aí, o comentarista da revista ou nós aqui, porque você prejudica a sua alma, né? Então se você não acredita, fica quieto, desconsidera. Se você acredita, te empenha nisso, nos ajuda a levar essa palavra para as outras pessoas, você se alimentar e alimentar outros também. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui, para não pensar que nós vamos aqui afrontar alguém. Não estamos afrontando ninguém, nós estamos dizendo. A palavra de Deus, ela é um aviso. Sabe aquela coisa de você cortou o pé, pegou qualquer uma pancada aí, um acidente, aí você toma um anti-inflamatório para não inflamar a coisa? É isso aí. Você tem uma doença crônica e você toma um remédio controlado aí para controlar essa doença aí e ela não te matar? É isso aí. A palavra de Deus é para isso, né? Que é para controle do pecado. Mas quem não quer ter controle de pecado, larga a mão, isso aí. Então é o que nós vamos, é mais ou menos isso aqui que nós vamos pregar. É o mal e o bem. Né? Nós, o crente que acredita, ele não pode andar dominado pelo mal. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse trimestre todinho. Então saiba que o mal está dentro de ti e o bem também. Agora você vai controlar pela palavra de Deus esse mal para ele não gerar fruto em ti, ele não te matar, te levar ao inferno. Aí você acredita na palavra que você vai ter o poder para controlar isso. Agora, se você acha que isso tudo é conversa fiada, aí você faz o que dá na telha. É isso aí. Então, aqui uma introdução bem assim, deixando bem claro, né, bem? Porque para as pessoas não virem culpar a gente achando que eu quero que ele mude de vida. Eu não quero, não. A Bíblia que diz que tem que ser assim se quiser ser filho de Deus, não é assim? A palavra de Deus, ela alerta acerca do que virá, né? Os juízos de Deus que são inevitáveis, mas nós podemos nos livrar disso e, ao mesmo tempo, consolo, né? Para aqueles que estão andando de acordo com os princípios do Senhor. Paulo, ele escreve, parece que é aos Coríntios, não importa agora aqui, que eu não me lembro, é uma carta dele, ele diz que a palavra de Deus é aos Coríntios mesmo. Ele diz que a palavra de Deus, ela é edificação e é exortação e consolação. Quer dizer, a palavra de Deus é para edificar, mas se existir nessa construção algum erro, ela é para exortar, chamar a atenção para consertar o erro. Tá entendendo? Horrível. Aí depois disso aí, você tá andando nessa construção e tudo, pega uma pancada na perna, ela consola. Ou seja, sara, ajuda, bota nos braços, carrega, é assim. O socorro bem presente na hora da angústia. Exatamente, um crente, ele é consolado. Por isso,
Jesus, ele disse, eu enviarei outro Consolador, que ele é um, estava aqui na terra, eu vou e mando outro Consolador, que é o Espírito da verdade, né? Sim. Então, para consolar exatamente, mas para quem está dentro da obediência, dentro da exortação, foi exortado, estou construindo minha vida, estou andando, aí eu sou consolado na hora de um tropeço, na hora de uma perseguição, né? Então é isso aí. Então, a palavra de Deus é para essas 3 coisas aí. Mas o consolo é no final. O pessoal, a maioria quer no início, né? Antes de fazer alguma coisa, quer ser consolado. Sabe aquela coisa de não trabalhei e quero o salário? Não, pela lá, tu não fez nada ainda, já quer receber? É assim, né? Então o reino do céu é assim, você busca e você recebe. Pedir das flores a buscar, e acharei, bater e abricilhar. A leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Pois é, aqui está bem claro, né, para quem entende. Aí aquela coisa, às vezes, então, eu quero acrescentar um pouquinho aqui, que as pessoas, irmão, todos nós vivemos dominados pelo mundo espiritual. A terra não tem poder para nada, para fazer ou desfazer, nada. Então nós somos terra também, somos barro, não tem poder de nada. O poder está na parte espiritual do homem. Se você alimenta com o mal, então você tem poder para o mal, mas no final é destruído, porque Deus não criou mal. Né? Quem criou o mal foi o próprio Satanás, ele que entrou a iniquidade, permitiu com o livre-arbítrio, ele permitiu que entrasse a iniquidade no seu coração. Então, ele é o mentiroso, ele é pai da mentira e tudo. Já Deus é bom. Então, existe esses dois em nós, e nós precisamos controlar isso aqui. É o caso aqui que está falando aqui da destruição, né? Que vai acontecer com todos aqueles que pertencem ao mal. Eles são enganados, embriagados pelo vinho do mal. Porque, na verdade, a mentira, ela traz, né, mensa? Traz a fantasia, né? Um teatro. Né? Traz uma imitação. O pior mais é isso aí, é imitar. Porque o diabo, ele é profissional em imitar as coisas de Deus. E antecipar também. Né? Sabe aquela coisa de que ele imita, mas com a vantagem, uma certa vantagem para você correr em cima. Que é exatamente você que anda com Deus. Eu estou falando de quem anda com Deus mesmo. Que ele sabe as promessas, tem as promessas. Deus, ele vai prometendo. Porque já que você está andando, é porque você está vendo alguma coisa para frente, ou não? Está vendo o caminho, né? Então, Deus, ele vai sempre mostrando, mas o inimigo, ele vai antecipando essas bênçãos, as promessas de Deus. Ele se apresenta como o imediato ali, que
trouxe logo a benção. E aí você vai ver, tem uma falha nisso aí. Ele não tem como ele se apresentar como o próprio Deus. Então o homem, a mulher de Deus, ele discerne isso. Ele consegue ver que é um arapuca, porque tem falha. Sabe aquela coisa do trem, ele tem que andar em cima da linha, se ele sair 2 centímetros ele desencarrilha? Assim é um crente. Ele não pode sair da palavra. Foi o caso que o diabo ele tentou Jesus, foi exatamente na palavra, mas tinha falha. Jesus disse, isso não está na palavra, nem só de pão viverá o homem, rapaz. Né? Aí o reino da terra, que reino da terra? Não, eu não quero o reino da terra, eu sou rei do céu, né? De todas as coisas. Então, essas coisas aí a gente tem que ver que essa embriaguez aqui, você vê o jeito dela aqui, da prostituta, né? Tá falando aqui. Ela toda bem vestida, com pérolas, com aquela coisa toda, para chamar a atenção. O inimigo, ele chama a atenção. O pecado, ele chama a atenção sua. Para você se interessar por ele, porque é uma mentira. É uma miragem, apenas uma novela. Uma novela que não é real. É um engano. Ele se apresenta como um ator para te lubriar. E Deus não, ele é real, realidade, é isso, eu vou te mostrar. Quando Deus mostra, ele mostra a realidade. A coisa, né? O inimigo é o rei das seduções. Exato. O objetivo da lição. São 3 os objetivos da lição de hoje. Primeiro, apresentar os significados de Babilônia. Segundo objetivo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Terceiro, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Pois é, significado de Babilônia, assim, biblicamente, até no Velho Testamento, como é o Egito no Velho Testamento, que foi o opressor ali de Israel. Não é que o Egito hoje seja isso aí, o opressor de Cristo, assim, os perseguidores dos cristãos, não é bem isso aí. Mas ficou esse nome exatamente porque era no Egito que eles foram ali escravizados, né? 430 anos, depois saíram no deserto. Do mesmo jeito, depois foi levado a Babilônia por Nabucodonosor e ficou esse nome exatamente isso aí, que é considerado como o inferno. Império do mal. O império do mal. E aonde te massacra, né? Te leva para perdição, entendeu? Mas com sedução, como já foi dito. Lá não foi por sedução. E quando você vai ver, foi por uma necessidade do homem também, de passar por lá. Você vê que Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo foi para lá. Por causa de fome, a necessidade, né? E de lá saíram para não ter essa necessidade mais. Só que o homem vai sempre cedendo, né? Do mesmo jeito foi na época da Babilônia ali, que foi levado cativo, porque Deus queria abençoar eles, mas eles se entregaram ao espírito de Jezabel ali, na época, desobedecendo os profetas. Se você for ver a Bíblia, é assim. E eles foram tapeados ali por Acabe, aqueles, né? Marido de Jezabel, e Jezabel também, todo aquele povo, foram corrompendo o povo de Deus. Porque, na verdade, o homem, quando ele é abençoado por Deus, ele sai da presença mesmo. E aí foram para a Babilônia cativo e ficou exatamente esse nome que é o império do mal. Exatamente isso aqui. É que significa quando você cede, né? De alguma forma o mal te lubreia, te tapeia, você está entrando nesse império aí, da Babilônia, né? É que essa aí é a Babilônia física, né? Cidade, império global. E aqui a lição, ela vai tratar de um império muito pior, espiritual, invisível, espiritual, exatamente. Que é tudo que se opõe a Deus.
É o espírito que atua na contrariedade daquilo que já está estabelecido nos princípios bíblicos. Tudo que se opõe a Cristo. Exatamente. E trazendo um interesse maior, que é exatamente para te tapear, te lubriar, uma arapuca, né? Que aí, porque para despertar o homem, ele apresenta um Deus mais aberto, mais humano. Humano, não estou falando espiritual, estou falando um Deus humano. Um Deus, né, que ele se preocupa com a humanidade, não com a parte carnal do homem, terrena, e não com o espírito. Então ele oferece uma salvação misturada. E você pode fazer o que quiser, hoje está assim. Então você vê que quanto mais Deus vai se revelando, eu tenho dito isso em outros programas, quanto mais Deus vai se revelando, vai chegando para os dias de Jesus vir, ele vai se revelando cada vez mais, o Senhor. Da mesma forma, o império do mal vai se revelando também. Ele vai seduzindo mais o homem, misturando isso, enganando o homem, imitando as coisas de Deus. E aqui vai ser tem até aqui nos comentários aqui, sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo fala do anticristo, que ele vem com toda a eficácia de Satanás, né? O prodígio de mentira, né? Então, milagres, mas mentirosos. Coisas para tirar você da palavra, que você saiu da palavra, você perdeu a vida. Né? E isso muito pior quando você conhece a palavra. É o caso da igreja hoje, ela tá sendo tapeada, tá? É o que a gente vai ver na lição, no contexto que a lição está sendo estudada, é exatamente a nossa realidade. É aqui hoje, né? É, a lição de hoje, todo esse trimestre vai estar... Sim, eu digo a nossa realidade de hoje. Exatamente, sim. Vamos começar aqui. Podemos ir para a introdução. Tá muito boa, assim, mesmo o comentário na revista da lição de hoje. O comentário já disse quase tudo que a gente deveria dizer, né? Sim, a introdução, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a parte A, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a parte B. Por ser de natureza escatológica, que é futurística, o livro não é de fácil interpretação, por ter muitas simbologias, né? Exatamente, comparações. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Exatamente. É alertar, não é explicar o que é exatamente que vai acontecer. Porque é escatológico. Mas sabemos que é realidade. Você tem que abrir o olho hoje para o engano do inimigo para não ficar enganado. Exatamente isso aqui. Né? E você só vai enxergar isso com oração, continuando orando e jejuando, e cultuando, e sendo crente, lendo Bíblia. É que você vai conseguir discernir, como Jesus diz, vigiai é uma coisa sua. Isso aí não é de Deus. Para mim, vigiar, eu não vou olhar com os olhos de Deus. É eu. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação na arapuca do inimigo. Então, hoje, as arapucas são com as ofertas, as iscas, são desejáveis, né? Para você correr em cima, e se você não orar, você entra mesmo. E principalmente o que vai falar aqui é a questão dinheiro, essa questão aí de hoje está assim.
Aí os profetas se vendem facilmente. Né? Tudo que o inimigo quer é te comprar. Mas não precisa comprar muita coisa, né? É igual, às vezes chega para mim, rapaz, fazer o programa contigo aí, dizer um negocinho, que não tem negocinho não. Não existe isso, eu não posso misturar esse negócio, não é meu não. Não, no mercado, nas empresas minhas eu posso até botar ali e tal. As pessoas, qualquer pessoa, sei lá. Agora aqui tem que ter mais exigência. Não, pera lá, né? Isso aqui não é meu não, é uma coisa que Deus me entregou. Eu não posso colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer palavra aqui no meio desse negócio. Então é muito mais responsabilidade, né? Então aqui a palavra-chave Babilônia, né? Que é o significado do mal, império do mal. Entenda, Jesus disse, existe 2 senhores, só 2 senhores. E ninguém pode obedecer aos 2, servir aos 2. Então na terra existe 2 senhores, você tem o livre-arbítrio. Você olha para um, olha para o outro, aquele que te tapear mais, né? Não é tapear mais, que Deus não tapeia, como eu já falei, não engana. Mas o inimigo ele faz uma fantasia que você se interessa muito mais por ele do que por Deus. Quando você vai ver é morte. O salário do pecado é morte. E a inclinação da minha carne é para ele. Aí eu tenho que ir pelo Espírito e não pela carne. Quer dizer, aí eu vejo Deus. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino do céu. Quando eu vejo, eu consigo deixar isso que me atrai por aquilo que é necessário. Exatamente. Então a atração é uma coisa e necessidade é outra coisa. Que eu estou mexendo com a minha vida eterna. Né? Então esse império do mal, ele me seduz. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim é morte. Sem dúvida. Isso aí. Né? Então vamos aí. Primeiro tópico. Babilônia e seus significados. Primeiro subtópico, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 e 2. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porné, que é prostituta, porneu, que é prostituir-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria. Isto é prostituição espiritual. Registrado em Naum, capítulo 3, versículo 4, Isaías, capítulo 23, versículo 15, Jeremias, capítulo 2, versículo 20 e Oséias, capítulo 2, versículo 5. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, versículo 5. Pois é, aí é exatamente isso aqui, seduzir por dinheiro e prostituição também no sentido de beleza física. Esse aparato de coisas que, né, que seduzem as pessoas, entendeu? Então significa malícia. Todo tipo de mentira, de engano é usado para que a pessoa possa se prostituir. Espiritualmente, quando a gente vai falar 450 profetas de Baal, não é a questão Baal em si, é profeta de Deus que se corromperam com Baal. Que Jezabel era o Deus dela, era o Baal. Aí veio e comprou, fichou os caboclos no governo, na época. Aí ele só falava o que Baal queria, o que a Jezabel dizia. O rei não prestava para nada, não tinha autoridade nenhuma. Ela mandava em tudo. Então, foi o que aconteceu? Acabou com tudo. Quer dizer, no final,
Deus provou que ele é Deus através de um homem ali, que enfrentou foi Elias e morreu os profetas tudinho, os 450. Então assim, a gente tem que entender que não funciona. Eu sempre digo que é melhor você largar Deus de mão e dizer que não é crente mesmo e acabou-se, do que você dizer que é sem ser. Aí tem que confessar a Cristo e seguir a Cristo de verdade. Você não pode ficar querendo, balançando, não, que tu vai apanhar muito mais. Porque Deus não está em ti, tu vai ficar pensando que está. Aí é que é complicado, né? Porque Deus, ele nunca vai concordar com o pecado, não adianta. É isso ou não? A prostituição, ela é o símbolo da impureza, né? E a Igreja de Cristo, ela é chamada noiva. Exatamente o oposto dessa impureza. A igreja, ela é considerada pura, santa. Por que é comparado com a noiva mesmo? Porque é pura um noivo. Paulo até fala, né? A respeito disso, que eu tenho-vos preparado como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Ou seja, essa pureza que tem que ter, essa fidelidade com o noivo e não se prostituir com outro Deus. Aí o que é esse Deus? Pode ser qualquer coisa, hein? Mas principalmente dinheiro, fama, todas essas histórias. E às vezes você não tem nem muita culpa no sentido de você não concordar muito com isso, mas você enfraquece. Você é dominado, sabe? É eu querer lutar um jiu-jitsu com um lutador desse aí, e eu não tenho preparo nenhum. Chega lá, o cara dá só um tapa no meu pé do vidro e acabou a luta já. Eu não aguento nada. Ou, por acaso, eu for fazer uma caminhada, uma corrida, nem comi, nem nada, não me alimentei, eu vou dar uma cara branca no meio da viagem. Então, do mesmo jeito, a pessoa quer ser crente, mas não segue os conselhos do Senhor. Estou dizendo para mim, para nós aqui, claro. Nós temos que nos alimentar. Como é que eu me alimento no Senhor? É cultuando ao Senhor espírito e em verdade, lendo Bíblia, comendo Bíblia, em verdade, querendo. Não é que eu não vou pecar, eu peco. Mas eu me arrependo, porque eu estou forte, eu estou vendo. Vim. Perdão, Jesus, eu pisei ali. Agora, se eu voluntariamente eu fizer isso porque quero, porque eu concordo, não quero ser Baal mesmo, babilônico aí, eu quero, rapaz. Aí pronto, aí você perdeu o contato com o Senhor. Tem nada a ver. É o caso aqui desse alerta para a igreja. Não negocia, não se prenda a um jugo desigual, Paulo fala aos Coríntios, né? Aí que concórdia tem a luz com as trevas? Né? Ou Cristo com Belial? Que concórdia tem isso aí? Não existe negociação. Então você tem que, para você ver que essa negociação prejudica o cristianismo, a tua santidade com Deus, você tem que orar, que senão você não vê. Não, o que é que tem, né? Deus é bom, então tudo unidinho, o diabo do lado, Deus do outro. Tá não, Deus está longe de ti, tem nada a ver. Se você se... Então é complicado, vamos... Segundo subtópico, a mulher e a besta escarlata. Essas figuras são referentes à leitura bíblica, né, que nós fizemos de Apocalipse. E aqui está a descrição, né, do significado. Exatamente. Então, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, Apocalipse 17, versículo 3, a parte A. Ela se veste de púrpura e de escarlata, Apocalipse 17 e versículo 4, a parte A. O que significa reinado e luxo, Mateus capítulo 27, versículo 28, Marcos capítulo 15, versículo 17 e Lucas capítulo 16 e versículo 19. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse capítulo 17, versículo 4, a parte B. O que sinaliza o materialismo e o poder econômico.
O cálice em sua mão diz respeito às abominações, às imundícias da sua prostituição. Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, a parte C. O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, versículo 9 e versículo 10. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 6. E Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, a parte B. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, a parte C. O versículo 10 e o versículo 12. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político no espírito da Babilônia. Pois é, por que mulher? Que é a igreja. Essa parte aí que ele quer se apresentar, quer se imitar a igreja de Cristo, entendeu? E seduz para esse império, para essa figura, para esse, como é que eu posso dizer, prostituição, esse tipo de apresentação, que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a simplicidade que há em Cristo. Então isso traz um despertamento dos homens, por isso que eles ficam embriagados, diz, com o vinho dela, porque é atrativo, humanamente falando, é atrativo. Essas coisas. É o que está acontecendo. Então essa atração de despertar para isso aí. Aí está montado em quem? No anticristo. Ou seja, em vez de ser Jesus, com Jesus, ela está com o anticristo. E é uma mulher, exatamente fala mulher, porque é feminina, é a noiva. É isso aí, entendeu? Então é uma noiva falsa, uma noiva que se apresenta para homem físico, carnal, e se torna diabólico quando ele se interessa por isso. Mas nós temos que olhar para a simplicidade de Cristo, para a santidade de Cristo, a separação de tudo isso aqui, dessas vaidades aqui. Você tem que isolar isso da tua vida, né? Procurar, buscar no Senhor simplicidade, e não querer fazer o gozo, gozar a vida terrena carnal. Vamos prosseguir? Terceiro subtópico, mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, a parte A. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, a parte B. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, a parte A. Simboliza o espírito de perseguição, a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Exatamente. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global
deliberadamente anticristão. Paulo escreve aqui, já foi citado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, outros versículos aqui, mas o versículo 7, que diz, porque já o império, ou seja, não é, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, tem que ter resistência. Esse império, eu torno a dizer império, né? Mistério. Está aí escrito mistério. Mistério porque o que é mistério? É uma coisa oculta, escondida. Ela está fingindo. Ninguém está vendo a realidade dela. É por isso que ela vem toda enfeitada, mas não tem nada a ver, por trás é mal, é morte, é engano. Então, mistério, o nome dela é esse aí. Está escrito na testa dela, da mulher. Então, significa exatamente o mistério da injustiça opera. Mas há um só que resiste até que do meio seja tirado. Quem é que resiste? É exatamente a verdadeira, a noiva verdadeira, a igreja. Resiste até que do meio seja tirada, arrebatada pelo Senhor. É isso aí. Então é isso, está falando do anticristo, que Paulo está escrevendo aqui. Você for ver esse capítulo 2 aí de 2 Tessalonicenses, é exatamente sobre o anticristo. Esse poder que ele vem trazendo aí para enganar as pessoas. Então começou aí, isso vai se aprofundando até chegar à totalidade. Entendeu? Que é toda a eficácia de Satanás. A gente sabe, está escrito aqui que ele vem assim, com toda a eficácia. Assim como Cristo veio que recebeu o Espírito sem medida, o próprio João Batista disse que aquele que veio do céu, ele é do céu e fala as palavras de Deus, veio de Deus e fala as palavras de Deus, e não foi dado a ele o Espírito por medida. Ou seja, foi dado total. Jesus, ele tinha todos os nomes, não tinha negócio de, não, ainda falta um, vou buscar mais ali um pouquinho. Não, tinha tudo, né? Tudo aquilo que um homem pode ser usado por Deus. Da mesma forma, o feiticeiro, ele tem que buscar mesmo, para ele ter poder na parte maligna, ele tem que buscar, entendeu? Quer dizer, aí, esse daí não, ele vem com toda a eficácia. Todos os poderes do diabo de mentira, de prodígio de mentira, de engano. Para enganar aqueles que rejeitaram a verdade. Está escrito aqui. Quem rejeitou a verdade vai ser enganado. Porque se interessa pela mentira. Não quero mentira, eu quero ser enganado. Então a gente tem que fugir disso aí. É isso aí, nós vamos... Vamos agora para o nosso intervalo então, né? Sim, Então, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco nós voltamos aí. Nome de já com o segundo tópico da lição. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença. Tua presença.
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos pro segundo tópico da lição. Segundo tópico, o espírito da Babilônia. Primeiro subtópico, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, no dinheiro e nos deleites. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 2 a 4. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 17. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Em sequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Mateus capítulo 24, versículo 9. Porque aí parece você ser exigente demais, parece estar exagerado, né? Exigindo uma coisa desnecessária. Né? Exigindo não, pregando, avisando, falando de uma coisa que não tem necessidade. Parece ser. Mas não. Aí você vai ver aqui essa mistura, né? Do que é santo com o que é profano, a palavra genuína de Jesus, dos apóstolos, de Deus, a Bíblia, com palavras de homem.
Então, como está em Gálatas aqui, que é onde Paulo diz que vocês querendo, pregando o evangelho, que não é o evangelho. Ainda que vinha um anjo, nós mesmos vinha ou um anjo do céu pregando outro evangelho, além desse que nós já pregamos aqui, que seja amaldiçoado. Que não é. Você não deve aceitar isso aí. E Paulo reclamando que eles estavam mudando daquilo que levou eles a Cristo, mudando para outro evangelho que não era evangelho. Então é isso aí que é o perigo, não é uma questão. Quem está fora fica do lado de fora mesmo, não entra para dentro. E quem está dentro está saindo para fora. Está entendendo? Da salvação, porque essa mistura aí, não precisa disso não, Deus é assim, o diabo ele vai dizendo isso para você. Primeiro ele diz que nem escuta esses crentes, depois que você escuta ele diz, não é isso tudo aí, não precisa disso aí, é desnecessário isso aí. Sabe aquela coisa que ele diz, não constrói a casa não, fica morando de aluguel. Mas depois que você começa a construir, ele diz para tu fazer mal feito, é para cair em cima de ti. É mais ou menos isso aí a coisa. Então não deve, as coisas de Deus é correta, meu. Se esforçar para isso, é de toda a tua força, o que não der de fazer, deixa com Jesus o resto. Que ele faz. Ninguém tem capacidade de se salvar, nem Abraão, que era amigo de Jesus mesmo, o próprio Deus, e que ele disse que era amigo dele, também Moisés e tudo, meu amigo, não tinha condição. Ele salvou-se porque pela graça do Senhor. Então, do mesmo jeito somos nós, não? Temos que lutar contra isso. Sabe? Segundo subtópico, no sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Mateus capítulo 13, versículo 38 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Isaías capítulo 5 e versículo 20. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista que ousa discordar dessas pautas, conforme Lucas capítulo 6, versículo 22, 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. A censura contra quem defende os valores bíblicos. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. João capítulo 15, versículo 19. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. 1 João capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Lucas capítulo 21, versículos 16 e 17. Isso é uma coisa assim que deveria, não sei, é o que eu falei no início aqui, né? Que se eu não acredito na palavra de Deus, então não mexe comigo, não tem nada a ver comigo. Então, eu desconsidero isso e cuido da minha vida. Então, ninguém está mexendo com ninguém, está apenas dizendo, a palavra de Deus é isso. Jesus ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado é salvo. Quem não crê, é condenado. Não é uma questão que a gente está condenando ninguém. Mas a pessoa mesmo se condena porque não quer. Quer dizer, não acredita, tem nada a ver com a vida de ninguém. Nós estamos aqui apenas só fazendo a nossa parte. Mas a gente não está impondo a ninguém. E não queremos também ser que alguém venha impor, né? A gente também, porque... Por quê?
estou obrigando a ninguém, não quero ser obrigado a fazer nada. E nós não somos obrigados. Deus não obriga ninguém a fazer coisa nenhuma, e nem o diabo, e nem ninguém. Né? O diabo não obriga também, você que faz porque quer. Então tem um livre-arbítrio. O próprio Deus, ele dá o livre-arbítrio para os anjos, para os seres, querubins, serafins, e para o homem, para tudo. Tem o seu livre-arbítrio, fazer o que bem quiser na sua vida. Então não posso impor a você e nem você a mim a nada. Ainda, né? Uma coisa bem clara aqui para que as pessoas entendam que a gente está só dizendo o que a Bíblia diz mesmo. Terceiro subtópico, no sistema econômico. Dizer que esse espírito da Babilônia, ele atua em todas as áreas, em todas as esferas da vida do ser humano. E se nós não estivermos atentos, nós podemos ser engolidos por isso, porque é muito sutil. E os 4 aspectos sobre os quais esse espírito atua: primeiro, idolatria, né? A gente já falou. Segundo, imoralidade. Terceiro, luxo. E quarto, a perseguição. Perseguição para aqueles que não se sujeitam a esse sistema. Mas isso Jesus já previa, né? Porque o próprio Cristo foi perseguido. Mas Jesus nos consola. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. É a causa, exatamente essa causa bíblica. Bíblica, porque são valores inegociáveis. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável. Por mais que o homem queira mudar, por mais que o homem queira perverter. Tantos já tentaram acabar com o cristianismo e prevalece por quê? Porque Cristo está vivo. Vai se cumprir E faz... cabalmente na vida de cada um de nós. Seja para condenação, seja para salvar. Se cumpre cabalmente. Porque quando diz Cristo e tal está vivo, a palavra de Deus é viva. É a palavra. É isso aí. Por quê? Porque se cumpre. E é realidade. Não é uma... talvez... Não tem talvez. É realidade. Vai se cumprir cabalmente. Então é uma coisa viva. Coisa viva é que vive, é que é verdade, é que se cumpre. Não é uma miragem, não tem tempo assim, não tem data determinada para se acabar, não existe isso. Então é eterno. Ele é o príncipe da eternidade, não é o pai. É o pai da eternidade e príncipe da paz. Né? Rei da paz e é pai da eternidade. Aí vamos ao terceiro subtópico, no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Apocalipse 18, versículo 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 18, versículos 12 e 13. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras, ilícitas e imoral em prejuízo do próximo. Provérbios 16, 29, Miqueias, capítulo 3, versículo 11. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isaías, capítulo 55, versículo 2, Lucas, capítulo 2, versículo 15. Pois é, eles condenam as pessoas. Porque a pessoa que pede a salvação, ele teve o maior prejuízo da sua vida. Nem existe outro prejuízo maior, né? Ainda prossegue aqui? Prossegue. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10 e versículo 17.
E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Tiago, capítulo 2, versículos 6, 7, Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Parece assim que foi fotografado, né, a nossa realidade, mas isso sempre aconteceu. Eles usam a autoridade para impor, para ele massacrar aquele que ele quer. Aí você vê as pessoas, vamos falar de Nabucodonosor, que era uma coisa real, tá falando da Babilônia, física mesmo na época, né? E hoje não é, continua aí sendo o mal e o bem, que é invisível. É o espírito. Mas assim, o Nabucodonosor mesmo, a Bíblia diz que Deus entregou o povo, não só se entregou a Israel, entregou o resto do mundo. A Bíblia diz que até os animais do campo, Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Ele era o rei mundial na época. Mas ele pagou um preço caro. Por quê? Porque ele foi além do que Deus permitiu. Deus nunca permitiu do homem massacrar o outro. Ele pode até tornar cativo, mas não açoitar. Passar dos limites, ser injusto. Tá entendendo? Então ele foi além, por isso ele foi castigado também. Então pegou aqueles 7 anos de lapada, passou 7 anos no mato, igual um jumento montês. Depois se arrependeu de tudo, voltou os sentidos dele e ele se arrependeu de tal maneira que se salvou. Ele reconheceu que existe um Deus, que é acima de todos os reis da terra. Então isso é que a gente pode ver. O homem pode massacrar o outro, ele pode ter o Deus, toda a autoridade é constituída por Deus. Mas você pode pegar um chicote e você só dizer, ó, eu tô com um chicote na mão. E aí você dizer para as pessoas fazerem direitinho, mas não faça injustiça, não bate sem precisão, não. Tá entendendo? E quando você faz isso, você vai apanhar com ele também. Porque Jesus disse isso, com o ferro velho, com ferro será ferido. Então toda autoridade é constituída por Deus, no sentido de permissiva ou vontade de Deus. No caso do Nabucodonosor, foi uma permissão de Deus. Permitiu, mas tinha um limite. Tudo tem limite. Aí a pessoa se acha, pisa por cima dos outros. É aonde você vê que os faraós lá do Egito, teve, não sei quantos foi não, até chegar naquele que açoitava o povo. Onde o povo clamou por Deus e Deus jogou 10 pragas em cima dele lá, que ele ficou feio de jeito a coisa. E Deus é amor, mas também é justiça. Tem pessoas que se apegam só ao Deus é amor, mas ele é extremamente amor e extremamente justiça. Exatamente. Então vamos prosseguir. Terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Que esse espírito existe, nós sabemos, que ele estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral, criando meios, filosofias, leis, dizendo que tudo é relativo e que nada é absoluto, mas nós sabemos que os valores bíblicos, a palavra de Deus, ela é absoluta, sim. E embora pareça que Babilônia está vencendo, mas ela irá cair, porque a promessa de Deus inevitavelmente irá se cumprir. Porque não existe criatura fora de Deus, ou seja, que crie as coisas. E todos são criaturas, inclusive o Satanás, que é quando sair de Deus, a maior autoridade no mundo espiritual e que comanda tudo fora de Deus, abaixo de Deus, é o diabo. Pode ficar certo. Existem esses dois senhores. Ele é do mal e Deus é do bem. E ele é criatura de Deus, então ele não pode criar nada. Então o império dele não existe, é uma fantasia, uma conversa fiada. É isso aí. Isso aí é só para lumbrear e levar todo mundo para onde ele vai. Não que ele queira ir. Vai ser lançado num lago de fogo. Isso significa lançado, é jogado lá. Então vai todo mundo com ele para lá, aqueles que são seguidores, né? Seguidores foram enganados por ele, né? Então o império, o reino só existe um, é o de Deus. Apocalipse.
Apocalipse 18 já fala sobre a queda, né, de Babilônia, isso vai acontecer, né, e está caminhando para essa destruição. E por outro lado, aqueles que se mantiverem fiéis até o fim, terão acesso à Nova Jerusalém, a cidade de Deus, está lá em Apocalipse 21. Né? Então Deus sempre tenha reservado para aqueles que acreditam, para aqueles que submetem-se aos princípios dele, a recompensa. Né? Sempre foi assim. Né? Deus sempre deu a recompensa para aqueles que são obedientes, porque Deus exige isso do ser humano. Vamos ao terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dóquio, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Salmo 100, versículo 5, Mateus 24, versículo 35. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. É isso aí. Começa a ficar glorioso. Segundo subtópico, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos, escravizados pela carne. Judas capítulo 1, versículos 12 e 13. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Romanos capítulo 8, versículos 35, 38 e 39. Pois é, essa questão de você, sabe aquela coisa de raiz, né? Você tem uma convicção, como Paulo fez um dia das armaduras de Deus, aquela questão do capacete da salvação. Você ter convicção do Deus que você serve, que Ele é capaz de sustentar, não precisa de ajuda de ninguém. Quando a gente diz, você tem que crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Suficiente, ele está dizendo. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Está dizendo, o Hebreu diz. Então essa eficácia, essa suficiência, ele vai dizer, não precisa de ajudinha. Um negocinho ali. Quando Jesus enviou 12, enviou 70 discípulos, dando um treinamento ali para a igreja, quando ele disse, não leva nada. O pessoal hoje tem um negócio, não, mas tem que estudar um negocinho. Não precisa estudar nada, estudar a Bíblia, nesse sentido. Para mim, ganhar dinheiro para não ser piloto de avião, eu preciso estudar, senão eu não sei nem onde pousar, eu não vou aprender esse negócio. Mas para mim ser crente, eu tenho que estudar a Bíblia.
Não é outra coisa. Para mim ser aprovado por Deus, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, me encher de Deus, do Espírito de Deus. Não é encher de coisa de homem, não. Eu não vou nem falar, mas ainda não tem tempo, vamos nisso. O terceiro subtópico, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Capítulo 5, versículo 9. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 6 ao 10. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Mateus capítulo 24, versículos de 5 a 12 e o versículo 24. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Marcos capítulo 13 e versículo 33. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Tito capítulo 2, versículos 12 e 13. Exatamente, aqui nisso e tudo, né? Sinceridade que precisamos para andar na presença do Senhor. Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias apontam para a eminente volta de Cristo, Lucas capítulo 21, versículo 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus capítulo 28, versículo 20. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas capítulo 4, versículo 19. E santificar-se para a vinda do Senhor, Hebreus capítulo 12 e versículo 14. É isso aí, nós vamos finalizando aqui mais um programa. Que Deus abençoe você, né, que você possa aprender conosco aqui, também com comentarista, né? Muito mais com comentarista, que os comentários foi ótimo, né? Muitos versículos, é Bíblia pura aqui, né? Então, muitos versículos que você pode adquirir aí a revista também, da Escola Bíblica da Assembleia de Deus, né? Nas igrejas da Assembleia de Deus você vai conseguir isso aqui, para você estudar sobre isso aqui. E isso, como eu já disse, quem quer salvação vai buscar na Bíblia. Isso aí. Você tem que separar o homem natural do espiritual. Se você não fizer isso, você nunca vai ter Deus na Bíblia. Então é preciso você capacitar, você formar, você alimentar esse homem espiritual para que possa resistir. Pois Paulo diz, tem o dia mau e tem as astutas ciladas. O que é astuta? É uma coisa que é encoberta, é uma coisa que é uma arapuca, é uma coisa que é invisível, ao natural, é uma coisa espiritual que você só enxerga se você tiver os olhos de Cristo. É como diz o próprio Jesus, diz em Apocalipse 3,18, que nós devemos buscar nele o ouro provado no fogo, as vestes para cobrir a vergonha da nudez e colírio para o olho para que enxergue. É nele, ele que tem isso aí. Vestimenta, ele tem esse dinheiro para pagar a conta, né? E tem o colírio para nós enxergar. Então é isso aí, que Deus abençoe você.
e você possa ser um desse aqui que tenha esse zelo, essa vontade, esse interesse, essa diligência de buscar no Senhor a sua vida onde está escondida nele. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.